WandaVision, episódio 1 e 2 da primeira temporada. Finalmente aí a série estreou e finalmente começamos a entender, ou não, essa maluquice que a Marvel está trazendo para complicar a nossa mente sobre o que vem por aí no universo cinematográfico da Marvel. Antes de continuar, deixa só eu dizer umas coisas aqui. Toda sexta-feira eu trarei a análise do episódio lançado lá no Disney Plus, que sai na madrugada de quinta para sexta, e até segunda-feira seguinte a essa sexta, eu lançarei um vídeo bem longo no qual analisarei o episódio cena a cena e conversando com o chat ao vivo, tá? Esse conteúdo ele vai ao ar no meu canal secundário, que tá aqui na descrição, então já se inscreve logo nele. E aqui na barrinha do vídeo você pode pular direto para a explicação que eu faço do que o episódio mostrou no lance das camadas. Caso não tenha interesse em assistir a resenha, o que eu acho um absurdo, porque na resenha eu também entrego alguns pontos que podem fazer você criar teorias, tudo bem, você simplesmente você simplesmente clica aqui e vai direto usando esse menu para onde você desejar, ok? Deixemos de coisa, né? E vamos lá com spoilers falar sobre WandaVision episódios 1 e 2. Como já era um pouco esperado, a série ela faz uma ode a tantas sitcoms que fizeram sucesso na década de 50 e 60 e também 70 lá nos Estados Unidos e que acabaram, vez ou outra, chegando aqui ao Brasil. A inspiração maior é o seriado The Dick Van Dyke, né? The Dick Van Dyke Show, na verdade, mas também faz referência direto ao clássico Jean é um Gênio e a outro clássico A Feiticeira. E isso de cara me pega demais, pois quando eu era pivetinho, né, criança, como a gente diz aqui no Ceará, eu acompanhava meu avô todo domingo pela manhã ali nas reprises desses programas, fora esse que eu citei, Terra de Gigantes, Star Trek e tantos outros. Então, além de captar as referências desse estilo, ainda me deu aí um enorme calor de nostalgia, e aí eu fiquei muito imerso em tudo que estava sendo mostrado. Já já eu falo sobre uma pequena percepção que podemos ter ao comparar a Dick Van Dyke Show com o que talvez esteja acontecendo aí em WandaVision, mas vamos com calma, né? Se quiser ir direto, clica aqui na barrinha. De novo, você vai perder alguma coisa, tô te falando, hein? Continuando, o que me chama muita atenção é o carisma dos dois protagonistas. A Elizabeth Olsen brilhou entregando caras e bocas típicas de uma época que buscava impressionar, ainda trazendo muitos artifícios clássicos do teatro. E o Paul Bettany, como Visão, finalmente precisou deixar de lado a atuação reta, direta, completamente sem expressões, né, que o personagem precisa, e aí mostrou o belíssimo ator que ele é. Eu sou muito fã do Paul Bettany, ele é leve, simpático, engraçado, mas também consegue passar um ar de elegância, e tudo isso ele conseguiu fazer aqui em WandaVision, pelo menos nesses dois primeiros episódios. Se não fosse uma série da Marvel, se fosse um curta satirizando as sitcoms antigas, eu digo que só por conta dos dois atores, né, o ator e a atriz, na verdade, funcionaria tranquilamente, pois o limiar da dupla entre criar algo e referenciar esse algo tá no ponto corretíssimo. E olha que surpresa legal, resolveram editar o episódio usando técnicas antigas e pouquíssimo CGI. Então quando fulano aparece de um lado para o outro, quando ela troca de roupa, né, tem um exemplo lá que ela troca a roupa dela, ou quando ela atinge o marido na cabeça com a panela, salvo engano, um prato na verdade, tudo foi feito usando corte seco, ou seja, a junção abrupta de duas imagens gravadas em momentos distintos, muito parecido com o jump cut, que vai daqui para cá. Isso ajuda bastante na imersão, o que é importante não só para garantir o nosso entretenimento, mas também para confabular com a proposta de que existe uma camada entre nós e a série, ou melhor, a série dos anos 50, ou seja, é preciso que aquele cenário seja amplamente crível, aceitável e verossímil para quem está vendo que não somos necessariamente nós, mas de certa forma a gente também precisa aceitar o que está acontecendo ali. A ousadia da Marvel em estrear na TV com as suas produções próprias aí para o Disney Plus, utilizando a TV não só como dispositivo, mas também como personagem, ou pelo menos elemento ativo dentro da narrativa, é um grande destaque. Perceba, o novo ciclo do universo cinematográfico da Marvel começou e lá na frente a gente pode perceber que tudo começou com distorções da realidade em uma série dentro de outra série, representando o que vai ser o novo arco aí do MCU, ou seja, universos dentro de universos.
Lá na frente, se quisermos explicar o multiverso, podemos só dizer, lembra do WandaVision? Então é como se tivesse uma série, dentro de outra série, e outras séries vão gerando outras séries. Lógico que não é tão simples assim, mas, de novo, só em usar a TV como não um meio para transmitir aquilo, né? Mas interagindo diretamente com esse meio, fazendo ser parte da narrativa, uma parte, eu diria, fundamental, sem a qual não dá para entender o que está acontecendo por trás, é um ponto gigante para Marvel aí nessa estreia no Disney Plus. É uma estreia em alto estilo. Agora sobre Dick Van Dyke Show, né? A série dos anos 60 é uma sitcom. Uma sitcom é uma série que busca mostrar histórias mundanas que se passam em algum universo repetitivo. Por exemplo, dentro de uma família, dentro de um grupo de amigos, dentro de um escritório e por aí vai. O objetivo dela é tirar humor, né, tirar leveza, ou não necessariamente, não precisa ser humor ou leveza, de dentro de um cotidiano simples, banal, quase que banal, né? E fora isso, busca mostrar o cotidiano daqueles envolvidos na história, ou seja, é muito focada em personagens. Séries assim são Friends, The Office, That 70 Show, Seinfeld e tantas outras aí que são conhecidas como sitcoms, que inclusive tem algumas dessas plateia na frente. WandaVision é uma sitcom cuja inspiração tá lá no Dick Van Dyke Show, porque tanto mostra o cotidiano da comunidade, a qual fazem parte ali os dois, né, através da visão da Wanda, quanto de um escritório através da visão do Visão. E vez ou outra mescla essas duas vivências. É muito parecido com o que acontece em Dick Van Dyke Show, porém aqui vai uma luz do que pode ser talvez um dia uma teoria. Na série de 60, o personagem principal, o Rob, é casado com a Laurie e trabalha como roteirista do programa de variedades chamado The Alan Brady, The Alan Brady Show. Aí eu te pergunto, se lá eles estão roteirizando, ou seja, criando uma série, não seria o Rob da vez a Wanda? Talvez ela esteja criando essa série dentro da série, que está sendo roteirizado por ela, que está definindo a realidade a partir do ponto dela, a partir dela como um ponto de ignição, entendeu? Então é como se lá o Rob criasse a série, a gente acompanhasse ele criando essa série, e aqui, de alguma forma, a gente está acompanhando a Wanda criar essa série. O segundo episódio mostra ela interferindo diretamente na história, saltando das sitcoms da TV em preto e branco para a TV em cores. Ou seja, ela interfere naquele meio e atua definindo detalhes dele, como no caso, ao salvar aí o chefe do Visão de um engasgo. Algo muito parecido com o Show de Truman, né? Filme maravilhoso sobre o reality show com o Jim Carrey. Porém, diferente lá do Truman, que é passivo naquela realidade e não consegue interagir de fato, ele é um passageiro praticamente, né? A Wanda fica entre o Truman e o Rob, lá no The Dick Van Dyke Show, que lá é ativo, pelo menos, na história, que está dentro da história. Percebem as semelhanças aí? A partir dessas duas, digamos aqui, desses dois, do filme e da série, acho que a gente consegue pensar algumas teorias um pouquinho mais pra frente. A referência à série A Feiticeira, além do óbvio da Wanda ser a feiticeira, no caso a Feiticeira Escarlate, é que na abertura animada do segundo episódio, é basicamente ali uma homenagem, né, a essa série aí clássica da década de 60. Alguns efeitos dentro dos episódios, inclusive, foram feitos também em animação, como as engrenagens ali do Visão, algo parecido com algumas outras séries da época, mas que se assemelha diretamente ao clássico A Feiticeira, que também utilizava esse artifício. Ginny é o Gênio, outra série referenciada, também utilizava esse artifício, só que a Ginny é o Gênio mais parece aqui, mais fica evidente o lance da montagem, principalmente dos 5 primeiros minutos ali, quando estamos conhecendo a realidade. Ok, agora vamos lá explicar uma coisa que eu percebi a partir dos episódios colocados aí no Disney Plus. Eu não acho que seja o momento de criar teorias muito grandes, nem conjecturar demais, mas sim de entender os elementos dispostos e depois tratar esses elementos para aí sim criarmos as nossas teorias. O que eu quero detalhar aqui é o fato de existir uma camada entre nós e o que estamos assistindo. Eu explico. A Wanda, ela quebra a quarta parede algumas vezes, falando aí diretamente conosco. A quarta parede é uma parede imaginária que divide a gente do que a gente está assistindo, seja um filme, série ou um teatro, né? Eles têm 3 paredes ali fechadas, que a gente não vê através dessas paredes, que são o fundo e as 2 laterais.
Mas para que vejamos tudo, existe aí uma parede transparente, uma parede invisível para lá, né? Uma parede transparente, na verdade. Essa parede, que é a quarta parede, está entre nós e o que está sendo mostrado. Quem está dentro do show não sabe que estamos vendo eles ali, né, através dessa parede. Mas em alguns casos, tanto sabe que interage conosco, gerando então o rompimento dessa parede imaginária, como acontece lá no filme, por exemplo, Curtindo a Vida Adoidado, no Deadpool e tantos outros filmes aí. Isto posto, vale entender que quando a Wanda estava rompendo a quarta parede, ela não estava fazendo isso para nós, espectadores aqui, a gente, eu, você, seu irmão, sua irmã, não era pra gente. Ela estava fazendo isso para uma camada que existe entre a gente e a série. Essa camada, como demonstrada, é uma espécie de estúdio de TV que, teoricamente, está controlando ali a produção. Isso me leva a crer que a Wanda, nessa história, não é passiva, porque tanto ela manda lá no cara que surge das abelhas, dizendo assim, não, como também ela tem controle sobre a mudança daquela realidade. Mas para que ela viva plenamente, ela precisa se desapegar do que ela mesma criou. Ou seja, a própria está sendo controlada, mas também ela está se entregando para aquele controle. Quando o Visão salva o Sr. Hart do engasgo, parece que a produção ela desanda. Perceba, fica tipo um Westworld com os robôs quebrados. A senhora Hart, fica repetindo a mesma coisa sem tanto sentido, como se ela nem estivesse percebendo ali o quão grave está sendo a situação. O Visão trava. E a Wanda olha para a quarta parede como quem manipula a situação. Só que lembrando, apesar de parecer, não somos nós que estamos atrás dessa parede que a Wanda interage. É outra camada que ainda vamos descobrir direitinho o que é. Pode ser, inclusive, a própria Wanda quebrando a parede da ilusão que ela criou para ela mesma. Complicado, né? Mas enfim, não à toa, ao final existem aí 2 créditos. Os créditos do seriado dentro do seriado, ou seja, da série da década de 50, e os créditos da WandaVision em si. Uma belíssima sacada que começa a colocar a narrativa em contato com a ideia de universos contidos em outros universos, o que não só dá a dica de multiverso, como também de microverso, ou seja, realidades criadas que podem por si funcionar como multiversos. É complexo? Mas tem um episódio de uma série chamada Death Robots, tá aqui o nome da série, eu me esqueci, tá aqui o nome da série. Nesse episódio é o que se passa dentro de um freezer, e dentro desse freezer a gente vê atores reais observando uma realidade criada que por si só também está criando uma outra realidade, tudo em escalas diferentes. E isso casa bastante com o quadrinho Dinastia M, que é muita inspiração aqui para essa série, então fica a dica de leitura. Fixem-se nisso, tá? Existe algo entre nós e o que estamos vendo. Esse algo não teve a quarta parede rompida. A única parede que foi rompida foi entre a série dos anos 50 e esse algo. Fixe-se nisso, mais do que ficar, sei lá, buscando alguns detalhes que ainda não foram dados para ficar conjecturando para todos os lados. A gente ainda não precisa entrar nessa etapa. E é isso, gente. Por essa sexta-feira, dou por concluído, né, esse vídeo aqui. Mas lembrando, até segunda-feira, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda, vai sair um vídeo longo de, sei lá, quase 1 hora aí, debatendo com o chat ao vivo, episódio, ou melhor, cena a cena da série aí dos capítulos que foram exibidos naquela semana. Sexta-feira que vem, a gente se vê com mais WandaVision, buscando entender essa excelente loucura que está acontecendo. Se inscreve aí no canal, vai também no meu canal de cortes e, se possível, dá aquele like maroto aqui nesse vídeo, já que você chegou até o final. Combinado? Até o próximo vídeo, gente, e tchau!